qual câmera? Para a câmera do notebook, né? Tá. Olá, seguidores de O Liberal. Eu sou Jéssica Nascimento, repórter de Política e Economia do Grupo Liberal, da editoria Panorama. E hoje nós vamos entrevistar Edmundo Oliveira, coordenador-geral do Comitê Permanente do Instituto da ONU para a Prevenção do Crime na América Latina. Seja bem-vindo, Edmundo Oliveira. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, o prazer enorme é meu. Edmundo, para começarmos a entrevista, o senhor poderia explicar qual é exatamente o seu trabalho na ONU e como atua como coordenador internacional do grupo responsável por essa proposta? Veja que o meu trabalho ele reside exatamente numa esfera social que significa segurança humana em relação à prevenção do crime. Então vamos fazer uma conexão. Hoje não se faz prevenção do crime sem segurança humana. E também não há segurança humana sem prevenção do crime. Daí esse trabalho importante que eu coordeno na América Latina, para a ONU na América Latina, no sentido de buscar esse objetivo através da cooperação multilateral neste mundo que nós vivemos em transição. Excelente. Como surgiu a ideia de criar uma Câmara de Justiça Climática no âmbito das Nações Unidas? Houve algum episódio, um estudo ou movimento que impulsionou essa iniciativa? Sim, tudo se iniciou aí em Belém do Pará, no dia 7 de abril deste ano, quando nós realizamos a Conferência de Alto Nível Pré-COP30. A Conferência de Alto Nível Pré-COP30 aí em Belém do Pará, no dia 7 de abril, ela visou exatamente propor para a ONU a criação de um Tribunal Internacional Climático. Por que esse objetivo? Não há outro caminho para se buscar o sentido concreto de evitar a destruição do planeta sem um Tribunal Climático Internacional. Eu vou repetir. Essa será uma via segura para se evitar a destruição do planeta no fluxo de 5 objetivos fundamentais. Primeiro objetivo, proteção das pessoas, especialmente em comunidades carentes. Segundo objetivo, acelerar o desenvolvimento sustentável com progresso social e econômico. Terceiro objetivo, superar os desafios climáticos extremos. Quarto objetivo, oferecer oportunidades de educação para o alívio da pobreza. E o quinto e último objetivo, integração da ciência, da tecnologia e da inovação em harmonia com a natureza. Por isso que nós aprovamos aí em Belém, no dia 7 de abril, na conferência que realizamos pré-COP30, a Declaração de Belém. A Declaração de Belém já encaminhamos para o jornal O Liberal. Essa Declaração de Belém propôs a criação do Tribunal Internacional Climático. Acontece que, no momento, devido à redução de custos, seria muito, muito dispendioso para as Nações Unidas criar um Tribunal Climático Internacional. Nós reconhecemos isso. Por isso, nós propusemos agora, recentemente, para a COP30, através de uma carta oficial, a proposta de que se crie uma Câmara na Corte Internacional de Justiça da ONU, que tem sede em Haia. Então, a ONU já tem uma Corte de Justiça, com sede em Haia, na Holanda. Basta que se crie, então, agora, rapidamente, uma Câmara composta por 5 membros, tendo nessa composição um representante da Amazônia. Esse será um dado extremamente diferenciado. A criação de uma Câmara de Justiça Criminal, de Justiça Climática, na Corte Internacional de Justiça, com sede no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda, com o objetivo exato de buscar a proteção do mundo e evitar a destruição do planeta. Excelente. De forma mais assim, específica, né? Quais seriam as competências da Câmara de Justiça Climática e que tipo de casos ela teria autoridade para analisar? Veja que as competências vão ser definidas em estudo que nós começamos agora a desenvolver
no que nós chamamos reforma da ONU. Não sei se você sabe que no dia 22 de setembro de 2024, no ano passado, foi dado início para a reforma da ONU. A ONU, que vem desde 1945, pela primeira vez, está começando a ter a primeira grande reforma. E vamos levar essa proposta exatamente de criação da Câmara de Justiça Climática para dentro da reforma da ONU. E aí serão estabelecidas as devidas competências. Dentro do estabelecimento dessas competências, nós vamos exatamente alinhar por onde vai o caminho no sentido de que a Câmara de Justiça Climática tenha eficácia. E um dos caminhos, me permita ressaltar isso a você, um dos caminhos é exatamente mostrar a importância de políticas públicas para se combater a criminalidade na Amazônia. A Amazônia pertence ao Brasil, mas o mundo depende da Amazônia. Se não se combate a criminalidade na Amazônia, nós não teremos uma justiça climática sadia para o mundo, no sentido de que se possa obter exatamente o eficaz combate àquilo que sangra a Amazônia, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Veja, 130 bilhões de dólares por ano, repito, 130 bilhões de dólares por ano movimentam as atitudes ilícitas no campo da lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro corre para o quê? Para a destruição da floresta da Amazônia, no sentido de que a lavagem de dinheiro ela fomenta o que nós chamamos, essa é uma expressão nova que pela primeira vez eu vou utilizar aí para o Brasil, mercado do crime. Nós temos que reconhecer que existe o mercado do crime na Amazônia. O mercado do crime que é composto por crimes antigos, como desmatamento, e por crimes novos. Sabe, por exemplo, um crime novo? O racismo climático. O que é o racismo climático? É o sofrimento imposto pela carga da desordem ambiental e falta de infraestrutura para combater os extremos climáticos nas cidades. Então, nós estamos mostrando que a vinda de uma Câmara de Justiça Climática dentro de um tribunal internacional da ONU, ela vai ajudar com medidas pedagógicas. Não está se pensando em prender pessoas, não está se pensando em punir pessoas. Nós queremos buscar medidas pedagógicas para que o mundo possa respirar melhor e as pessoas se sintam também melhor nas comunidades. O senhor citou a Amazônia como exemplo. Nesse caso, que impactos concretos a criação de uma instância internacional de justiça climática pode trazer para a proteção do meio ambiente e para o futuro do planeta? Quais seriam essas ações mais, digamos, específicas? Ações específicas, por exemplo, no sentido de edição de políticas públicas. Quando se fala em edição de políticas públicas, nós temos que partir de diagnósticos. O primeiro passo vai ser o estabelecimento de diagnósticos. O estabelecimento de diagnóstico para mostrar exatamente como se desenvolve o laboratório das atividades que prejudicam a Amazônia, no sentido de que ela possa mostrar para o mundo que tem uma biodiversidade mais sadia possível. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, implementar medidas políticas. E isso através do quê? Só do Brasil? Não. Da cooperação internacional. O Fundo Internacional, para esse sentido, no sentido de destinar recursos financeiros objetivos, práticos, buscando a Amazônia para o centro do mundo como de maior importância possível, se vai fazer, primeiramente, a partir de um diagnóstico. Excelente. Em que estágio está atualmente o trâmite de aprovação da proposta dentro da ONU? Quais são os próximos passos, tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral, para que a criação da Câmara se torne realidade? Veja, como eu disse há pouco, que nós começamos o processo de reforma da ONU. Tem uma comissão central trabalhando em Nova York,
uma comissão central organizada pela Assembleia Geral da ONU e pela Secretaria-Geral da ONU. Essa comissão central está justamente elaborando medidas para a concretização da reforma da ONU. Dentro dessa reforma entra a questão da justiça climática. O próximo passo, então, próximo passo de maneira objetiva. Como a proposta já está dentro da reforma da ONU, a proposta já está lá. Essa proposta, nós estamos agora falando sobre ela, ela já está lá. Ela vai começar a ser implementada. Por isso que, no mês de janeiro, haverá uma apresentação mundial da proposta, exatamente na Suprema Corte da França, em Paris. A União Europeia vai ser o palco mundial para exibir a proposta em janeiro do próximo ano, através de uma apresentação na Suprema Corte de Justiça da França. Segundo momento, vai ser em abril de 2026, quando vai ocorrer o 15º Congresso da ONU para a Prevenção do Crime, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Lá, nós já vamos apresentar concretamente uma proposta a ser submetida para o Conselho de Segurança da ONU e para a Assembleia Geral da ONU. Excelente. A proposta prevê que a Câmara funcione vinculada à Corte Internacional de Justiça, em Haia. Por que a escolha do Palácio da Paz como sede e qual a importância simbólica e institucional desse local? Porque é o único tribunal concreto que a ONU tem. O único tribunal de justiça para resolver problemas de justiça que a ONU tem é a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda. É o único. Então, fica fácil colocar dentro deste tribunal uma Câmara. E o Palácio da Paz, lá em Haia, ele tem uma estrutura fantástica para absorver uma Câmara de Justiça Criminal. Embora haja uma proposta também para que essa Câmara fique sediada em Paris, na França. Sem dúvida. Uma última pergunta para a gente finalizar a entrevista. Como seria composta a Câmara de Justiça Climática? E por que é considerado essencial que um de seus juízes, né, seja representante da Amazônia? Que essa participação agregaria ao tribunal e à causa ambiental? No alinhamento da proposta, nós estamos estimando que a Câmara tenha 5 membros. A Corte de Haia já tem 15 membros. Se colocaria mais 5 membros exatamente para a área de justiça climática. Agora, por que a Amazônia? Porque o mundo não vive sem a Amazônia. É preciso que seja reconhecido por todos, não só de maneira teórica, mas de maneira enfática, prática. O mundo não vive sem a Amazônia. Se nós quisermos evitar a destruição do planeta, nós temos que colocar a grande importância da Amazônia no topo do mundo. Excelente. Obrigada pela sua participação. Essa foi a entrevista com Edmundo Oliveira, coordenador-geral do Comitê Permanente do Instituto da ONU para a Prevenção do Crime na América Latina. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, Edmundo. Eu que agradeço a você, muitas felicidades. Obrigada.